Acho que ela se vira. Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou o mensageiro da luz e eu vou dar prosseguimento aqui no primeiro áudio que eu fiz, primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre a questão de que nós não precisamos, presta bem atenção, gente, nós não precisamos pagar absolutamente nada, nenhum centavo, a pastor nenhum, a padre nenhum, a igreja nenhuma, a denominação nenhuma, para receber qualquer bênção da parte de Deus. Muito menos pagar o dízimo, não é? Que no hebraico significa 10%. Mesmo porque, como já foi explicado, não existe mais o templo lá de Herodes em Jerusalém. O próprio Jesus Cristo profetizou acerca daquele templo, que não ficaria pedra sobre pedra, como ao mesmo tempo falou do seu próprio corpo, que em 3 dias ele levantaria de volta. Lembrando que Jesus, quando chegou na sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele visita o templo, ele fica chocado, porque talvez você até hoje não conheceu o Yeshua, Hamashia Menetzeré. Talvez você até hoje não tenha conhecido o Messias de verdade, mas tenha conhecido um Messias criado, pintado, feito, elaborado, imaginado pelos homens. Um Jesus que é amante do dinheiro, um Jesus que é amante da prosperidade, amante do poder, do império, do status. O contrário do Jesus dos evangelhos. Jesus, quando chega no templo, ele vê aqueles homens vendendo rolinha, pombo, grãos, ervas, animais, tudo isso, esses condimentos, temperos, grãos e ervas, para a oferta e o sacrifício do sacerdote em matar e molar esses animais, para expiar ali o pecado das pessoas a Deus. Mas Jesus encontra as pessoas, os cambistas, vendendo: olha, o meu cordeiro sai por quanto? O meu sai mais barato, aqui, pega na mão, aqui ele sai 50, não, outro eu vendo por 100, eu vendo por 10, né? Como também as ervas, o cominho, a hortelã, os grãos, virou um mercado, um comércio que rendia dinheiro também ao templo, porque o sacerdote, o responsável pelo templo, também ele lucrava com esse comércio irregular, né? Vendendo ali as coisas na porta do templo, para que as pessoas também alcançassem as suas graças e bênçãos, o que não alcançavam, porque Jesus, quando chegou, gritou com eles, dizendo: está escrito, a casa do meu pai será chamada a casa de oração, mas vocês a têm transformado em covil de ladrões. Então, você imagina um Largo da Concórdia aqui em São Paulo, forrado de camelô, de campistas. Você imagina uma 25 de março. Você imagine uma feira da madrugada. Era isso que estava acontecendo na porta do templo, do então sagrado templo. E Jesus os expulsa, derruba suas mesas, aquele dinheiro sujo, corrupto cai. O que eu quero dizer com tudo isso é exatamente o que Jesus disse: de graça vocês receberam e de graças dai. Então não se paga nada a ninguém, muito menos a Deus, para receber bênção alguma. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro de minha autoria chamado A Exploração da Fé. Aí você pode falar assim, tá vendo? Mas você está vendendo a palavra de Deus.
Pois é, eu estou vendendo este livro aqui, que contém sim a palavra de Deus, só que é uma obra inédita. Sabe por quê? Porque esse é o único livro em todas as livrarias, qualquer livraria gospel, qualquer livraria evangélica, qualquer livraria religiosa, você não vai achar um livro que denuncie a pilantragem, a malandragem, a sacanagem, a mentira dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos missionários, dos padres, dos religiosos, do ramo cristão, que fazem centenas de livros apenas para ensinar você a dar dinheiro em vários tipos, espécies de dinheiro, como dízimo, como oferta, como voto, como campanha. Jesus, ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Aqui, esse meu livro está intitulado A Exploração da Fé, um canal de ofertas. Esse aqui é o meu livro, onde você vai aprender sobre a palavra de Deus, onde você vai aprender que a Bíblia não é isso aqui, ó. Quando você abre ela, as folhas dela não são notas de reais para te enriquecer. Esse meu livro, você vai encontrar ele no site da livraria e da editora Autografia. Lá você encontra o meu livro. Na editora Autografia, é só entrar em contato com eles que você vai ter esse na sua casa. E se você quiser também, eu tenho uns 40 exemplares na minha casa. Você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, 011 94800 0490, operadora TIM, Mensageiro da Luz. Eu envio um para você por apenas R$40. Mas eu não estou aqui para vender nada, estou aqui para ensinar você que você não deve pagar nada para religioso nenhum. Você não deve pagar dízimo, oferta e voto, como eu ensinei no outro áudio. O dízimo e oferta e o voto, essas coisas, você pode investir nas pessoas que realmente precisam, na caridade, na obra social, como eu disse, nas pessoas da sua família ou da sua vizinhança que estão precisando de alguma coisa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos também a casa do tesouro. Então nós temos que ajudar de forma caritativa, sabe? De forma amorosa, com amor, com piedade, um ao outro. Lembra da igreja primitiva que está em Atos? Que as pessoas chegavam comovidas, compungidas, alcançavam graças e bênçãos pela pregação dos apóstolos. Lá em Atos está escrito isso. Eu vou ver aqui, achar aqui para você. Olha só, é lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo, deixa eu ver aqui, que é a comunhão de bens, né, entre os cristãos. Olha só o que está escrito aqui, ó, em Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa era a primeira igreja após Jesus ter subido, a igreja verdadeira, né? Onde o Espírito Santo trabalhava com liberdade, com alegria, amor e felicidade. Então as pessoas recebiam a mensagem do Evangelho e elas se convertiam e vendiam as suas propriedades, né? E lançavam, colocavam aos pés dos apóstolos todo o seu dinheiro. E o que os apóstolos faziam? Eles investiam em construir templos, investiam em construir igrejas, investiam em construir sinagogas,
Não, porque para eles, sinagoga e templo eram eles mesmos, eram as pessoas, o coração, a alma. Por isso que aqui ensina que os discípulos, os apóstolos pegavam o que eles recebiam em dinheiro e distribuía entre aqueles menos favorecidos, miseráveis, marginalizados, que não tinham casa, que não tinham comida, que não tinham roupa, que não tinham remédios. A obra social, a obra do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Eles não pegavam, Pedro não pegava assim: ô Paulo, você comprou aquela casa lá na Galileia, comprou aquela casa lá em Jerusalém, comprou aquela casa lá no Egito, e aquela carruagem maravilhosa, aquela carruagem toda de ouro, de ferro maciço, comprou aquela roupa, Não havia isso. Ao contrário do que tem hoje na igreja evangélica, que se tornou deplorável, porque envergonha as palavras do Mestre Jesus: de graça recebeste, de graças dai. Vendem tudo o que puderem, usam o nome de Jesus, o nome de Deus, do diabo e dos demônios como os produtos mais chamativos do mundo da fé, do mundo místico, do mundo cósmico, vendendo as coisas sagradas para enriquecerem a si mesmos. Sabe? Olha só, as coisas de Deus não se vendem. As coisas de Deus, meu amado, minha amada, não se compram. Eu quero que você aprenda isso. Você está enganando a si mesma, colocando a sua salvação em xeque, colocando a sua salvação em risco, barganhando, negociando com o homem para chegar a Deus, sendo que de graça que se chega a Deus através da fé. O justo viverá da fé, não viverá do dinheiro que ele tem. Não é o seu dinheiro que vai te fazer melhor do que os outros, que vai garantir a sua entrada no reino dos céus quando você fechar os seus olhos. Pare de ser hipócrita, pare de ser, subestimado, pare de ser conformado, pare de ser manipulado, hipnotizado pela sugestão de que se você tem Deus, você tem carro, tem casa, tem o Espírito Santo, tem tudo. Isso é uma mentira. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13 que ele soube passar fome, soube ter abundância, ter miséria, ter casa, dormir na rua, porque tudo ele pode naquele que o fortalece, tudo ele pode naquele que o fortaleceu, e tudo você pode também pela fé, não é pelo dinheiro. Quem ofereceu dinheiro para Jesus foi o diabo no monte, lá em cima, foi o diabo que ofereceu todos os reinos do mundo para que Cristo o abandonasse. Será que você está servindo a Deus hoje, dando tanto dinheiro assim para esses homens, para essas religiões, para esses líderes, ao invés de praticar o amor, a caridade ao próximo? Pensa bem nisso. Em vez de enriquecer esses homens, deixá-los bilionários, salve uma vida do GRAAC, do Médicos Sem Fronteira, do Instituto do Câncer, salve uma vida do Amigos do Bem, da Perseverança e de tantas outras ONGs e fundações que precisam realmente de ajuda. Mas pare de deixar esses homens ignorantes, abruptos, homens toscos, homens rudes, homens que maltratam as suas ovelhas, chamando as suas ovelhas de oreinha, chamando as suas ovelhas de burro na cara dura, dando patada nas pessoas. Eles têm coragem de agir dessa maneira. Olha só o que essa história nos ensina no livro de Atos, capítulo 8 e versículo 18. Veja só isso. Olha: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não se compra, não se vende cura, milagre, restauração, libertação e principalmente a salvação da alma. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Fazendo um sacrifício de tolo? Pega o seu dinheiro, invista na sua vida, invista na vida dos seus filhos, para que eles tenham ótima escola, ótimo curso, pré-vestibular, faculdade. Invista no futuro dos seus filhos e invista também naqueles que precisam, que são os seus vizinhos ou os seus parentes.
as pessoas do seu bairro, da sua cidade, porque assim a igreja pode mudar essa história de miseráveis, de favela no Brasil e no mundo. A igreja tem muito dinheiro, mas a igreja prefere investir em homens mentirosos, em malandros, sem vergonhas, safados, que desmentem e que torcem as palavras de Jesus o Cristo, que é puro amor de Deus. Para terminar, eu falei do meu livro, mas eu quero deixar só esses versos aqui. Olha só o que diz no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 4. Os seus profetas são arrogantes, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. É o que temos hoje. Em o Isaías 56, versículo 11 e 12, o profeta Isaías fala: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. E o apóstolo Pedro repete uma frase de Jesus que não consta nos evangelhos, mas conta no livro apócrifo de Jesus, Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, vamos amar as pessoas. As pessoas são o templo de Deus. Deus não está dentro de templo nenhum, de filial nenhum, de igreja regional nenhuma, de salão nenhum, de galpão nenhum, nem dentro da cidade mundial, nem dentro do templo da glória da Deus e amor, nem dentro do templo, entre aspas, de Salomão, que nunca foi e nunca será, nem dentro da catedral da Sé. Deus não está nesses lugares, não. Deus está dentro do coração, da alma humana. É lá que Deus está e Ele quer morar lá. E você é templo dele. Você não precisa pagar mais nada, porque em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito assim, que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, já pagou o preço, e preço de sangue, dando a vida dele por cada um de nós, pela nossa salvação. Tudo está aberto, o acesso está livre. Agora não tem mais templo, não tem as cortinas, não tem o véu do templo, tudo está livre. O acesso entre você e Jesus agora é em Jesus. Entre você e Jesus agora é livre, não tem obstáculo e nem impedimento. Fale com Deus, receba as graças de Deus na sua casa. Sabe, quer prosperar, quer ser bem de vida? Pratique o amor, a caridade ao próximo e não dê mais dízimo a ninguém, a não ser para aqueles que precisam de fato e verdade. E assim Deus vai te abençoar. Quer receber graça de Deus? Quer fazer sacrifício, sacrificar? Não roube, não use droga, não entre para o crime, não adultere, não traia a sua esposa, seu marido, não maltrate os seus filhos. Seja um homem digno, sabe, com os evangelhos de Cristo no seu coração. Esse é um sacrifício que você faz com a sua carne, com os seus desejos. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.